Ele pergunta aqui o clássico, tá? Por que as mulheres são tão tribalistas e por que elas são tão movidas a batidas, graves, luzes e o tal do pancadão, por exemplo? Isso é muito simples de explicar, é muito lógico. O fato é que a física básica nos diz que nosso universo é movido por ondas, partículas e energia. Até a própria matéria é energia, né? Energia concentrada. E essa energia se propaga através de ondas ou partículas. Música é ondas sonoras. Essas ondas podem ser divididas em ondas de baixa frequência ou de alta frequência. A baixa frequência é o grave e a alta frequência é o agudo, tá? Eu estou gravando aqui pelo Audacity, para quem conhece, e ele tem um gráfico aqui que mostra as ondas captadas pelo meu microfone. Quando eu faço tum, que é um grave, eu consigo perceber aqui a alteração de onda. Quando eu faço ui, que é um agudo, eu também consigo perceber uma alteração de onda. O grave, ele é muito mais curto e tem ondas e cristas, né, muito mais proeminentes. É por isso que chamamos ele de baixa frequência. O grave ele é curto. O agudo ele é mais longo, ele tem alta frequência, né, porque as cristas e ondas são menos protuberantes entre si. A mente feminina ela opera naturalmente em mais baixa frequência. E isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Yannick Kirgaia já mostrou naquele vídeo dele Sabotagem Genética, a Química da Paixão, exatamente isso, com artigos científicos linkados na descrição. O link para esse vídeo que eu estou citando está aqui na descrição e no comentário fixado também. E lá ele mostra que a mente feminina opera basicamente sob a função de dois neurotransmissores, tá? Serotonina e ocitocina. Esses dois neurotransmissores se comunicam muito mais com hormônios sexuais femininos, progesterona e estrogênio, do que com o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. E esses neurotransmissores são responsáveis, basicamente, por recompensa a médio e curto prazo, tá? Ou seja, baixa frequência. Baixa frequência é justamente isso, é o que dura pouco, né? Foi descoberto também que quando uma mulher faz sexo com um cara que ela gosta muito, o cérebro dela libera muita ocitocina e deixa ela bastante viciada naquele cara, bastante ligada a esse cara. Só que a ocitocina é um neurotransmissor de recompensa a médio e curto prazo, tá? Então não dura muito. É por isso que elas são muito mais focadas em monogamia em série, né? Troca de namorado, depois troca de namorado, troca de namorado, troca de namorado. O homem, o cérebro dele é mais baseado nos neurotransmissores dopamina e vasopressina. Eu já falei isso aí naquele vídeo explicando por que os homens se apaixonam e se viciam, tá? A dopamina, como vocês sabem, é o neurotransmissor responsável pela motivação. E é fato, o homem ele tem muito mais motivação que a mulher, né? Ele precisa ter para fazer as coisas do dia, então ele é muito mais baseado em dopamina. Inclusive, o neurotransmissor causa a dependência, né? Porque os receptores de dopamina começam a ficar tão saturados quando tem muita dopamina no cérebro do rapaz, que o cara simplesmente não anima para fazer mais nada, exceto aquilo que libera a dopamina nele. E esse neurotransmissor é que ficam dizendo aí, né, nos vídeos de NoFap, dizendo que você está desmotivado porque você está viciado em pornografia e tudo mais. Tem um sentido isso, faz sentido. Mas como eu já falei, né, isso tem muitas meias verdades aí, eu já fiz vídeos sobre NoFap, vocês podem ver aqui no canal. E é por isso que dizem, né, que você está dopado. Quando dizem que uma pessoa está dopada, ela está realmente sem motivação para fazer nada, ela está, né, desfalecida ali. Isso tem a ver com o neurotransmissor da dopamina, que na falta dele você não tem vontade nem de respirar, irmão. Já a vasopressina é o hormônio de prazer. Hormônio não, neurotransmissor de prazer a médio e longo prazo. E como eu falei, é isso que faz os homens ficarem tão apaixonadinhos, né? Naquele meu vídeo lá de por que os homens se apaixonam e se viciam. A vasopressina basicamente é o neurotransmissor do apego. E tanto a dopamina quanto a vasopressina se comunicam muito mais facilmente com o hormônio sexual da testosterona, que é muito mais presente nos homens do que nas mulheres, do que com os hormônios sexuais progesterona e estrogênio, que são muito mais presentes nas mulheres do que nos homens. Então, a vasopressina ela é liberada, veja só, sexualmente falando, quando o homem ele fica agarradinho com a amada dele. E já foram feitos testes, o TFM até fala, né, que quando o homem se masturba, ele não tem acesso a grandes quantidades de vasopressina. Ou seja, ele não se sente, né, apegado. Ele tem muita dopamina liberada, mas não vasopressina. É por isso que existe a post-nut clarity, né, a depressão pós-punheta, como a gente chama aqui no Brasil, que faz os caras sentirem aquele gosto amargo logo depois da masturbação. Por que eles não se sentem assim necessariamente depois do sexo?
Justamente porque você não tem ninguém pra agarrar, entendeu? Pra ficar coladinho ali, dormindo de conchinha logo depois. Aí você se sente depressivo. E é justamente por isso que a galera do NoFap é contra o consumo de pornografia e masturbação, mas não é contra fazer sexo. Nenhum deles é. Muito pelo contrário. A estratégia do NoFap, às vezes, é pra comer gente, né? Pra você ter acesso à dopamina pra perseguir mulheres. Porque se você não vai estar liberando dopamina na masturbação, você vai estar liberando dopamina quando for perseguir mulheres. E pra mim, isso é genocentrismo, tá? Então eu vou pela linha contrária, eu vou no voo céu e SPAP. E a sensação ruim, né, a depressão pós-punheta, é tudo uma questão de como você encara a vida. E como eu quero sim acesso à vasopressina, eu vou comprar uma Adol. Que é inclusive o que o TFM fez, e ele que veio com esse argumento aí, né, da vasopressina primeiro na machosfera. E ele tem uma Adol e diz que, cara, libera a vasopressina tanto quanto ter uma mulher ali do lado, né? E por isso que ele é apaixonado pela dó dele. Então é uma tentativa de hackear a própria mente. Porque ele diz que o amor não é algo mágico, algo divino, uma aura. São hormônios e neurotransmissores no teu cérebro, e ele está correto. Mas por que eu estou dizendo isso? Bom, é muito simples. Se a mente masculina funciona mais em alta frequência, mais no apego, mais em coisas que duram mais, e a mente feminina funciona mais na base da baixa frequência, no que dura menos, no prazer imediato, é óbvio que o gosto musical também vai ser moldado a partir disso. Veja só, o grave, como eu expliquei, é baixíssima frequência, correto? A voz masculina é grave. Vocês podem ver até aqui na minha voz, né, na voz de vocês, homens e etc. A voz feminina é aguda, né? É mais fininha e tal, tem uma frequência maior e até demora mais tempo para falar. Você pode fazer o teste, você dá uma frase para um homem falar e dá essa mesma frase para uma mulher falar. Você vai ver que a mulher ela demora mais tempo para falar essa frase. Ou seja, ela quer manter a voz dela por mais tempo, né, uma maior frequência. E isso é, obviamente, uma estratégia sexual também. Obviamente inconsciente, né? Ninguém está consciente disso. Mas a voz também é um instrumento de sedução, né? A gente sabe muito bem, um homem com uma voz mais grave, mais profunda, mais retumbante, é muito, muito mais atraente para as mulheres. Já uma mulher com uma voz mais fininha, mais doce, mais aveludada, é muito mais atraente para os homens. E elas usam isso inconscientemente. O homem ele é mais consciente disso. Tem até vídeos aqui, né, no YouTube que você pode ver aí de caras assim, tentando deixar a voz mais grave, estratégia. O homem ele é assim. O homem ele é muito mais consciente da estratégia sexual dele, né? Porque ele tem que ficar competindo com outros machos e aquele que é mais consciente de si compete melhor. Já as mulheres não precisam competir entre si tanto, porque elas têm um sistema de oligopólio, né? Então, basicamente, toda a estratégia que já está no inconsciente, no background primitivo delas, já funciona. Elas não precisam ficar se criticando para ver onde ela melhora e tal. O máximo que ela precisa fazer é se enfeitar e acabou, né? E basicamente fazer o que o cérebro dela já está pronto para fazer aí desde os primórdios. Como eu já falei, elas são bem mais comunicativas com a própria emoção, com o próprio lado primitivo delas, porque não tiveram incentivo para se melhorarem. Afinal, os homens, eles se melhoram por elas, né? Eles fazem esse trabalho por elas. Eles se melhoram para sustentá-las, dar a elas provisão e proteção, em troca, obviamente, da sua companhia, do sexo, da fertilidade, da validação, e assim as poupando, como Esther Vilar, né, diz, de desenvolver o próprio espírito delas. Afinal, para que você vai se desenvolver se tem alguém disposto a fazer isso por você, né? Para que você vai trabalhar se tem alguém depositando 25 mil reais por mês na tua conta? Pô, pelo amor de Deus, é lógico isso. Então é por isso que o ginocentrismo é tão detrimental, né? Ele basicamente cria a preguiça feminina. Então é basicamente por isso que as mulheres elas são tão atraídas pelo grave, correto? Que é a baixa frequência da onda sonora. Assim como é a voz masculina.